Questão 9.2. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura, e ele desenha a figura aí. Eu vou desenhar uma parte dessa figura, tá bom? Um projeto desse grafeno aí, aqui no quadro, para a gente fazer juntos, beleza? Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Resumindo, gente, ele quer saber qual o tipo de hibridação ou de hibridização dos átomos de carbono nesse arranjo. Lembrando que esse arranjo é infinito, né? Do tamanho da folha do grafeno, é claro. Só que eu desenhei só 3 anéis aqui para a gente observar uma coisa. Eu quero observar qual é a hibridação do carbono. Antes de falar qual é a hibridação do carbono, eu queria só deixar um aviso, tá? Aqui no canal tem uma aula de hibridação curtíssima e maravilhosa, tá? Tudo que você precisar saber de hibridização para o seu vestibular tá nessa aula de, eu acho que dá uns 7 minutos. Cara, é linda a aula, tá? Então, volta lá nesse vídeo depois que ela vai acabar, se tiver um tempinho e tal, tiver à toa. Principalmente se você não viu hibridização ainda, tá? Galera do terceiro ano pode ser que não tenha visto ainda, né? Volta lá na live de hibridização pra mim. Live não, numa questão. É um vídeo de hibridização. E aí você assiste o vídeo de hibridização, assista ao vídeo de hibridização, porque lá nesse vídeo eu te ensino passo a passo tudo que você precisa saber de hibridização pro vestibular, tá? Mas bora lá, porque aqui a gente vai aprender hibridização também. Vai revisar a hibridização, na verdade. Bom, o que é a hibridização, na verdade? Como o próprio nome diz, hibridizar é juntar, combinar orbitais atômicos. Quando eu combino orbitais atômicos, eu formo um único orbital que é híbrido, tá? Ele é híbrido desses orbitais. E se ele é híbrido, ele vai ter características muito semelhantes ou parecidas e, de certa forma, até intermediárias aos orbitais que eu hibridizei. Normalmente, no seu vestibular, você precisa preocupar com a hibridação do carbono. Existem 3 tipos de carbono. Existe um carbono que é o carbono sp3, tá? sp3. Existe o carbono sp3. Existe o carbono sp2. E existe ainda, ó, o carbono sp. E existe ainda o carbono sp. Calma que nós vamos chegar lá, tá? Esse S e esse P aqui vem dos orbitaizinhos que você já conhece, tá bom? Lá dos subníveis eletrônicos. Vem daquela ideia. Só relembrando, ó. Um subnível do tipo S tem um orbital do tipo S. Aquelas casinhas que a gente aprende lá no modelo de Schrödinger. No modelo de Schrödinger. O modelo atual, cara. Exatamente. Ó, orbital do tipo S. Agora, um subnível do tipo P tem 3 orbitais do tipo P. Um subnível do tipo P tem 3 orbitais do tipo P. Ah, Lucas, e se fosse um do tipo D? Ah, e se fosse um do tipo D? Beleza, seriam 5. Ó, S é 1, P são 3, D, se eu desenhasse aqui, seriam 5, e F seriam 7 casinhas, tá bom? Seriam 7 casinhas. Eu não vou preocupar com esses casos agora. A nossa preocupação aqui é com o carbono sp3, carbono sp2 e carbono sp. Nosso objetivo, ó, nessa questão é falar do carbono especificamente, que é inclusive o que mais cai, tá? E como é que você determina, que é o que normalmente o vestibular cobra também, como é que você determina qual o tipo de hibridação de um determinado átomo, tá? Atenção pra mim, como é que você faz isso? Sempre vai ser assim, ó, sempre. O número de orbitais hibridizados, o número de orbitais hibridizados vai ser igual ao número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo que a gente está analisando. Como assim? Pega um átomo que você quer saber. Por exemplo, pega o átomo de carbono. Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor daquele átomo? A quantidade de nuvens eletrônicas que você encontrar ao redor do átomo vai ser o número de orbitais que você precisa hibridizar. Nós vamos treinar aqui, isso aqui vai ficar bem claro na hora que eu te der os exemplos. O primeiro exemplo que eu vou te dar aqui, ó, vai ser um exemplo para o carbono sp3. Exemplozinho para o carbono sp3.
Depois um exemplo para o carbono sp2. Um exemplozinho para o carbono sp2. E aí, por último, dois exemplos, tá? Não vai ser só um. Dois exemplos aqui para o carbono sp. Dois exemplos para o carbono sp. Fica tranquilo que vai ficar tudo muito claro na sua cabeça, tá bom? Este é um exemplo. E o outro exemplo que eu vou colocar vai ser esse aqui, ó. Isso aqui. Eu só não gostei desse negócio aí, né? Ô, gente, eu vou desenhar ele aqui, tá bom? Ó, vou tirar ele dali, vou colocar ele aqui, ó. C, tripla N. Pronto, prontinho. Filhos, bora lá. Vamos fazer em cima dos exemplos do carbono. A hibridação do carbono só pode ser desses três tipos aqui, tá bom? E aí nós vamos treinar em cima de cada um deles e identificar qual que é a hibridação que acontece ali. Vamos lá, ó, presta bem atenção para mim. O que pode ser uma nuvem eletrônica antes da gente começar? O que pode ser uma nuvem eletrônica? Pode ser uma ligação simples, ou uma ligação simples, ou uma ligação dupla, tá? 2 pares de elétrons compartilhados, ou uma ligação tripla, 3 pares de elétrons compartilhados, ou um par de elétrons não ligante, aquele parzinho de elétrons que não é compartilhado, que sobra ao redor do átomo central. Bora lá, aqui ó, no primeiro exemplo, esse carboninho no metano se liga a 4 hidrogênios. Aqui eu tenho a ligação simples, uma nuvem eletrônica, outra nuvem eletrônica, outra nuvem eletrônica, outra nuvem eletrônica. Eu tenho ao redor do átomo de carbono 4 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 4 nuvens, eu vou precisar de quantos orbitais? 4 orbitais. E como é que é esse lance? Se eu tenho 4 nuvens, eu preciso de 4 orbitais, eu sempre vou pegar os orbitais em ordem crescente de energia. Vou pegar um S, preciso de 4, tá? Pego um S, depois um P, outro P, outro P. 1, 2, 3, 4 orbitais. Eu vou juntar, eu vou hibridizar um orbital do tipo S, agora ó, com mais 3 orbitais, do tipo P. Com mais 3 orbitais, entortou, mas vai ficar assim, nada. Ó, com mais 3 orbitais do tipo P. Vou juntar um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P. Olha pra você ver, ó. Preciso de 4 orbitais? Perfeito. Vou pegar um do tipo S, juntar ele com 3 do tipo P e vou formar um único orbital que é híbrido, tá? Que reúne aí os orbitais S e P. Note que eu tenho um do tipo S, S1, e 3 do tipo P, P3. Um a gente não indica, tá bom? Eu tenho aqui um orbital híbrido S, P3. Lucas, vamos para a próxima que eu quero ver se eu entendi mesmo esse negócio. Tranquilo. Olha para você ver, ó. Carboninho tem uma dupla, uma nuvem eletrônica. Uma simples, outra nuvem. Outra nuvem. Então, ao redor desse átomo de carbono, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 3 nuvens, eu preciso de 3 orbitais. Eu vou pegar um S e 2P. Vou pegar um S e 2P. De novo, vamos desenhar essa parada aí, velho. Ó. Vou pegar um S e 2P. Um S e 2P. Prontinho. Ó, peguei um S e 2P. Como é que fica o orbital hibridizado? Agora eu tenho um orbital hibridizado sp2. Perfeito, gente, é isso. Ó, 1, 2, 3 nuvens, 3 orbitais. Qual que é a hibridação desse átomo de carbono? sp2. Agora, olha para cá no carbono sp para mim, ó. Tem 1, 2 nuvens ao redor do átomo de carbono. 2, neste exemplo. Olha para esse outro exemplo. Eu tenho 1, 2 nuvens ao redor desse átomo de carbono. Independente se são 2 ligações duplas ou se é uma tripla e uma simples, eu tenho 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo de carbono. Portanto, se eu tenho 2 nuvens, eu preciso de 2 orbitais. Vai ser um S e um P. Qual que é a hibridação do carbono aqui ou aqui? Hibridação sp, tá bom? Hibridação sp. A gente classifica o carbono de acordo com seu orbital hibridizado. Este carbono aí, então, é um carbono sp. Como é que seriam os orbitais se a gente desenhasse eles? Do jeitinho que eu estou fazendo aqui agora, ó. Do jeitinho que eu estou fazendo aqui agora. Ah, menino, quando você voltar lá no meu vídeo, você vai ver um macete lindo, cara. Mas eu vou te mostrar ele aqui também. Ó, eu vou te mostrar ele aqui também. Note pra mim, note, observe, tá? Atenção pra mim. Observe que o carbono que é sp3 faz 4 ligações simples. O carbono que é sp3 sempre vai fazer 4 ligações simples. A gente chama esse carbono de carbono tetraédrico. Tetraédrico. Agora, ó,
O carbono que é sp2 sempre faz uma dupla e duas simples. Esse carbono que faz uma dupla e duas simples tem uma geometria que a gente chama de trigonal plana, tá bom? Este carbono é um carbono trigonal. Carbono trigonal. E por último agora, ó, o carbono que tem duas nuvens eletrônicas ao redor dele, sejam duas ligações duplas ou uma tripla e uma simples, é um carbono que é linear ou digonal, tá bom? Carbono linear ou digonal. Vou escrever aqui do lado. Carbono linear ou digonal. Ok, galera? Filhos, ó, hibridização é isso aqui. Tá bem idiota, tá bem tranquilo, bem simples. Não tem nada demais nisso aqui. É só você contar número de nuvens e igualar ao número de orbitais. Perfeito. Lembrando que para o carbono são só esses três tipos. Mas se tivesse um outro elemento, tá? E se você quisesse saber de outro elemento, é só você seguir essa mesma regrinha. E aí talvez você precise de orbitais do tipo D ou de orbitais do tipo F, que eu nem desenhei aqui. Tudo bem? Agora, macete. Filho, você vai usar sua mão. Como assim? Sua mão. Isso aí, sua mão. Olha para sua mão, tá? Olha para sua mão. Vocês estão olhando para minha mão aí. Presta bem atenção para mim. Um carbono sp3 é um carbono que tem 4 ligações simples. Vamos entender um dedo sozinho como uma ligação simples, 2 dedos juntos como uma dupla, 3 dedos juntos como uma tripla. Pensa comigo, ó, olha para sua mão, olhando para o carbono. Ao redor desse carbono tem 4 ligações simples. Bota lá 4 ligações simples na sua mão. Quantos espaços existem entre os seus dedos? 3 espaços. Ó, 1, 2, 3, 4 ligações simples. Existem aqui, ó, 3 espaços. Se tem 3 espaços, é um carbono do tipo sp3. Olha para esse carboninho aqui agora, ó. Tem uma dupla e duas simples. Olha para sua mão, tem uma dupla e duas simples. Quantos espaços tem aqui? 1 espaço, 2 espaços. Lembrando que eu escondi o dedão, tá? O dedão tá escondido aqui, ó. Vocês não estão vendo ele, não. Ó, uma dupla e duas simples. 2 espaços. Se tem 2 espaços, é um carbono sp2. Carbono sp agora, ó. Carbono sp. Tem duas duplas. Faz na sua mão, filho. Ó, uma dupla, outra dupla. 2 duplas. Quantos espaços? Só 1. sp1 é a mesma coisa de sp. Lembrando que você não vai colocar o 1 aqui, porque na química a gente omite o número 1, tá bom? Olha lá, tripla e simples. Faz uma tripla e uma simples. Quantos espaços? Só 1 espaço. Se só tem um espaço, carbono sp1 ou carbono sp. Ah, Lucas, ok, beleza. Já entendi hibridização, já entendi o macete, perfeito. Como é que eu faço isso na questão do Enem agora que ele te deu? Bom, se você olhar a estrutura do grafeno como um todo, esses anéis vão se repetir hexagonais. Note que nesse encontro aqui, nessa interseção, né? Nesse encontro aqui nós temos um carboninho. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E continua, né? Continua em toda a estrutura do material. Você não vai olhar da beirada não, tá? Você não vai olhar da beirada não. Você vai olhar qualquer carbono do meio. Não olha da beirada porque você está falseando o seu resultado. Esquece a beirada, foca no meio. Olha para você ver, ó. Esse carboninho aqui que eu acabei de circular tem quantas nuvens ao redor dele? Tem 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Se ao redor dele nós temos 3 nuvens eletrônicas, quer dizer que eu preciso de 3 orbitais. Eu vou precisar de um do tipo S e mais 2 do tipo P para preencher o orbital desse carbono. Portanto, eu vou ter um orbital S com 2 P's, sp2. O carbono da questão aqui, ó, tem 3 nuvens eletrônicas ao redor dele. Portanto, ele é um carbono sp2. E aí, quando a gente olha para as questões, para as alternativas, né, no caso, não é para as questões, para as alternativas, burro, passou de novo a questão. Vamos lá, quando a gente olha para as alternativas, a única opção que a gente tem de carbono sp2, né, a única opção que a gente tem de carbono sp2 é a letra B. Note que o carbono sp2 é o que eu chamo de carbono trigonal, tudo bem? Ou trigonal plano. E é isso que ele bota aí para mim na alternativa da questão. Letra B, sp2 de geometria trigonal planar.